Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Agora, aula 10, vamos falar de força elétrica. Bom, não sei se vocês já viram ou já viram isso em alguma feira científica, em algum vídeo, tá? Existe um equipamento chamado gerador elétrico de Van der Graaf, feito por esse americano, né? Apesar de ter sido feito primeiramente aí para a área nuclear, ele é bem usado aí para divulgação científica, porque você consegue tocando nele, né? Seu cabelo vai apontando assim. Isso daí é um fenômeno elétrico, né? Um fenômeno de eletrização, igual a gente viu na aula passada. Mas isso daqui é o gancho para a nossa aula de hoje, porque vai envolver basicamente é, força, a interação entre cargas. Então hoje nós vamos ver como que se dá a interação entre cargas. Bom, antes disso, a gente vai precisar usar vetores, né? Porque nesse ponto vocês já viram vetores no primeiro ano, vocês já viram as leis de Newton, relacionando aí com uma grandeza vetorial, com as três leis. Lembra aí que um vetor ele tem um módulo, uma direção e sentido. Nós podemos fazer todas as operações com vetores. Podemos somar, que é usando a regra do paralelogramo do polígono, igual está mostrando aqui, do paralelogramo, do polígono. Temos a subtração de vetores, que envolve o vetor oposto, a multiplicação por um escalar e a multiplicação entre vetores, que é a multiplicação escalar e vetorial. E também temos a decomposição dos vetores, usando aqui ideias de trigonometria. Então, se você não lembra muito bem, eu recomendo você dar uma revisada nisso, que vai ser importante aqui, tá? Bom, antes de entrar na força elétrica, lembrar rapidamente aqui das leis de Newton, que elas regem a interação entre corpos, são postulados, né? Então a primeira lei é a lei da inércia, que um corpo tende a manter seu estado de inércia, ou a repouso ou movimento retilíneo uniforme, quando ele tiver na ausência de forças externas. Mas quando estiver atuando nele uma força, ela vai mudar o seu estado de inércia. Então nós temos a força resultante multiplicando a massa vezes a aceleração do objeto. E lembrem que essa força resultante então é a somatória de todas as forças que agem no corpo. Vocês vão lembrar lá do primeiro ano, nós vimos força-peso, força de tração da mola, força de tração da corda, força normal, força de atrito, enfim. Nessa aula a gente vai entrar com um novo tipo de força, que é a força elétrica, tá bom? E lembre também da terceira lei, que é a lei da ação e reação aí, de causa e efeito. Mas agora vem a historinha legal aqui, porque é o seguinte, o Newton, ele publicou, né, o seu tratado no Princípio, ele publicou aqui no século XVII para o século XVIII. E aí a história engraçada é a seguinte: foi bem um achado bem importante para a época, né? Porque junto com, no princípio ele detalhava essas três leis dele e no final ele aplicava para um problema em aberto da época, que era a interação gravitacional de corpos. E com isso ele postulou a sua lei universal da gravitação. A gente já teve essa aula, mas só rememorando aqui, entre dois corpos, né? Então pode ser planetas, né? Então, a força de interação entre dois corpos massivos vai depender de uma constante G, que hoje a gente sabe com muita precisão que é 6,67 vezes 10 a menos 11, o valor dela, né? Newton metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Mas o detalhe aqui é o seguinte, depende das massas, né? M1 e M2, e aí o grande trunfo de Newton foi provar que a força depende do inverso do quadrado da distância, ou seja, 1 sobre d ao quadrado, tá? Então isso daqui foi muito importante da época, porque praticamente ele uniu a mecânica celeste com a mecânica é, rotineira para a humanidade, uma coisa que Arquimedes achava que é diferente. Foi um progresso muito importante, principalmente essa dependência com o inverso do quadrado da distância. Bom, tudo muito bonito, mas aí chega no século XVIII, esse cara aqui, o Charles Augustin Coulomb, ele era um fã do Newton, então ele sabia muito bem o trabalho do Newton. E ele estava investigando a interação entre duas cargas, dois corpos eletrizados.
E aí o que acontece? Ele estava tão crente no trabalho do Newton que ele postulou que a força elétrica ele vai depender de uma constante K, vamos chamar aqui de constante eletrostática, vai depender da multiplicação da carga dos corpos, né, Q1 e Q2, e do inverso do quadrado da distância. Então ele usou essa balança de torção aqui, né, que dava resultados bem plausíveis para a época. Só que ele fez, a publicação dele foi bem ele tirou poucos dados para provar que seguia a lei de Newton. Hoje em dia isso seria muito controverso, mas para a época foi aceito. E assim, ele ficou muito conhecido porque isso daqui que é chamado de lei de Coulomb, né, da interação entre cargas elétricas, ele fez num chute e hoje a gente sabe que depende do inverso do quadrado da distância com muita precisão. Ou seja, ele seguiu as ideias de Newton e ele estava certo, tá bom? Mas assim, o crédito mesmo você pode tirar com as ideias de Newton, tá bom? Mas o Coulomb aqui, ele foi um bom crente nas ideias do Newton e acertou, foi um chute importante, tá? Bom, então, a interação elétrica entre cargas, né, duas cargas carregadas, vai ser um vetor, lembra que a força é um vetor, né, então ela vai ter um módulo, uma direção e sentido. O módulo a gente vai calcular por essa equaçãozinha. O K é medido experimentalmente pela balança de torção, hoje ela vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Ela é uma constante no vácuo, tá? Porque a gente vai ver nas próximas aulas que isso aqui pode mudar se você está no meio, né? Numa água, num óleo, num sólido, tá? Mas aqui a gente vai só envolver o vácuo. O que é a carga elétrica dos corpos, cuidado aqui com as unidades que é Coulomb. O D é a distância entre as cargas. No sistema internacional isso aqui tem que estar em metros, cuidado também. O exercício ele pode te dar distâncias muito pequenas, em centímetros e milímetros, você tem que passar para metros. E o F é a força, que a unidade é Newton. E aí, por ser um vetor, então a direção em sentido é o seguinte: a direção da força ela é sempre na reta que une as duas partículas. Então a direção sempre vai ser horizontal se as partículas estiverem na horizontal ou vertical se elas estiverem na vertical. É sempre numa reta que une as duas partículas. O sentido da força, isso é mais fácil de achar porque a gente sabe cargas iguais se repelem. Então, o sentido da força é contrário se as cargas tiverem mesmo sinal, né? Então, lembra lá ação e reação, então vai ser contrárias. Ou vai ser atrativo, então, se as cargas forem de sinais opostos, tá? Então, esse daqui é o sentido determinado aí simplesmente pela polaridade das cargas, tá? Bom, essa constante K, ela foi medida experimentalmente. Anos depois, veio esse prodígio da matemática, o Gauss, né? E ele rebuscou essas ideias numa famosa equação que é chamada lei de Gauss, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vai envolver campo elétrico, que é o tema da próxima aula, mas o importante é o seguinte, ele relacionou aquela constante K com uma constante mais fundamental, ε0, que é chamada de permissividade elétrica do vácuo, ou seja, o quanto o vácuo permite a passagem do campo elétrico, que vai ser tema da nossa próxima aula, tá? Mas é só interessante lembrar que o ε0, então, vai ter um fator aqui 4π que vem da área superficial, mas aqui ele envolve a constante K, tá? E o valor dela é aproximadamente 8,85 10 a menos 12 Faraday por metro. Esse Faraday a gente também vai ver essa unidade mais para frente. Mas aqui é só uma curiosidade, a gente não vai entrar nisso nessa aula, que o epsilon, então, é uma constante mais fundamental do que o K. O K tem uma origem aí mais experimental, mais empírica, tá bom? Vamos agora, então, a alguns exemplos. Eu tenho duas cargas elétricas pontiformes, significa que elas são pontuais, tá? Tem massas são positivas e massas iguais a Q. Eu não sei o valor de Q, mas eu sei que as duas têm a mesma carga, tá? Elas estão no vácuo a 2 metros de distância. Então, eu sei que a intensidade da força de repulsão é 0,1 newtons. Eu quero calcular Q. Então, vamos com calma aqui para entender. Eu tenho essa lei de Coulomb. Eu quero calcular o valor de Q. Então, eu sei que Q1 vale Q e o Q2 vale Q também.
Então, se eu multiplicar Q por Q, vai ser Q ao quadrado, tá? Eu tenho o valor da força elétrica, 0,1 newtons. Eu tenho o valor de D, que é 2 metros. Já está em metros, então não preciso transformar para nada. Cuidado que ele está ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado. E o valor da constante K eu sei que é 9 vezes 10 a nona. Eu quero descobrir o Q. Então lembra que aqui vai ser um Q ao quadrado, eu só vou então exprimir isso aqui em termos de Q. Como eu faço isso? Esse D ao quadrado está dividindo, eu vou passar ele multiplicando a força aqui. Esse K está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. O Q vai estar ao quadrado, então eu vou tirar a raiz desse lado. Então o valor de Q ele vai ficar a raiz da força elétrica vezes a distância ao quadrado dividido por K. E aí eu vou colocar os valores. Aqui também eu peço atenção para vocês, porque muito desse tema aqui de eletrostática vai envolver partículas pequenas, com valores pequenos. Então, não tem como fugir, muitas vezes vai envolver potências, tá? Tenha um cuidado se você for usar calculadora, cuidado para trabalhar com isso, mas se você estiver treinando para um vestibular, eu recomendo você a pegar as ideias e trabalhar com operações com potências. Então, veja, a força vale 0,1. 0,1 significa 10 a menos 1. Lembra que eu falei das potências nas últimas aulas, né? O D é 2, que está ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado. O K aqui vale 9 vezes 10 a nona. Qual que é a ideia aqui, então? Esse 10 a nona, ele vai subir, né, aqui em cima e vai virar 10 a menos 9. E aí eu tenho um 10 a menos 1. Quando eu multiplico potências, né, na base 10, eu tenho 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9, eu só somo os expoentes e mantenho a base. Então vai ficar 10 a menos 10. Então o resultado dessa conta toda aqui vai ser 2 ao quadrado, vai ser 4 vezes 10 a menos 10 dividido por 9. Aí eu vou fazer a raiz. A raiz desse todo esse número, eu posso fazer a raiz de cada termo. O quadrado de 4, a raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, que está aqui, e a raiz de 10 é menos 10, lembra que a raiz de um número é você dividir o expoente por 2, então vai ser menos 10 dividido por 2, vai ser 10 a menos 5. Eu convido vocês depois a revisarem essa conta na calculadora, mas o resultado vai ser 2 terços vezes 10 a menos 5 coulombs. Ou aí você pode escrever aí 0, aproximadamente 0,67, 10 a menos 5, tá bom? Mas a minha recomendação é você pegar a prática de trabalhar com potências sem calculadora, tá bom? Vamos agora a um exemplo mais geral, porque agora vai envolver as leis de Newton efetivamente. Então eu tenho três partículas aqui, A, B, C, né? A partícula A tem uma carga 2Q, eu não sei qual que é. A partícula B eu tenho uma carga Q e a partícula C uma carga Q também. A e B estão distantes 2D e B e C uma distância D que eu também não sei. Então, eu sei que a força elétrica de C sobre B, né, esses dois aqui, o valor é 8 vezes 10 a menos 2 newtons. Eu quero saber a força elétrica resultante no corpo B, dessa partícula com a interação com C e com a interação com A. A ideia é o seguinte, você vai seguir um teorema chamado de teorema da superposição, que segue as leis de Newton, simplesmente a força resultante é a somatória das forças que agem sobre o corpo. Só que aqui vamos elaborar um pouquinho a informação que ele deu. Ele deu que a interação de B e C vale 8 vezes 10 a menos 2. Só que eu vou usar a lei de Coulomb aqui, né? Eu sei que eles estão a uma distância Dzinho e os dois têm a mesma carga Q. Então, pela lei de Coulomb, a força de BC, o módulo dela vai ser K, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Eu não tenho nenhum desses valores, mas eu sei que quando eu juntar todos esses números aqui, vai ser 8 vezes 10 a menos 2 newtons, tá bom? Isso foi o que o exercício falou. Agora vamos encontrar então a força resultante em B. Lembrem aqui, ó, esses dois têm a mesma carga, então a força vai ser de repulsão. Então, a direção da força de BC vai estar puxado para cá, tá? Da direita para a esquerda. O A e o B, eles também têm a mesma carga, né? O mesmo sinal da carga. Então, também vai ser de repulsão, só que aí agora vai estar apontado para cá, da esquerda para a direita.
Então, reparem que a força resultante no corpo B, então ele vai ser um menos o outro, tá? Eu vou chamar de positivo que estiver indo para a direita e o negativo que estiver indo para a esquerda. Agora, vamos denotar com calma aqui cada etapa. A força resultante na partícula B, então, vai ser a força AB, eu vou chamar de positiva porque ela está indo para a direita, menos a força BC, né, ou CB, que ela está indo para a esquerda, tá? Por isso que é negativo. Aí, a força B é do corpo A com o corpo B. Então, pela lei de Coulomb, a carga do corpo 1 vai ser 2Q, né? Tá aqui. O do corpo 2, né, o corpo B, vai ser Q. A distância entre eles é 2D, então ele está ao quadrado. Esse de cara aqui, a gente já viu, né, a interação desse daqui, então vai ser K, que é o quadrado, dividido por D ao quadrado, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar em evidência, porque veja que o Q ao quadrado ele vai aparecer dos dois lados, o K e o D ao quadrado vai aparecer dos dois lados. Então, eu vou tirar em evidência nessa expressão. Então, eu vou ficar aqui, ó, veja, eu vou ter um 2 aqui, um 2 ao quadrado aqui, que vai ser 4. E aqui eu tenho todo aquele termo de K aqui ao quadrado dividido por D ao quadrado. Eu vou tirar em evidência, então, o Q ao quadrado, ó, tirei em evidência daqui e tirei em evidência daqui. Tirei o D ao quadrado daqui e daqui, e tirei o Kzinho daqui e daqui. Então, está aqui em evidência. Entre parênteses, só vai ficar o que restou dessas expressões. Eu vou ter o 2 daqui, está aqui, dividido por 2 ao quadrado, está aqui o 4. E aqui, tudo isso saiu, vai ficar somente 1, então é menos 1. Então, ó, isso aqui vai ser meio menos 1, tá? Se você fizer a continha aqui, isso aqui vai ser menos meio, tá? E esse termo aqui, K aqui ao quadrado dividido por D ao quadrado, eu sei que ele vale aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 2. Então, se eu fizer toda essa conta, eu vou achar que o valor da força resultante na partícula B vai ser menos 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Não esqueça da unidade, newtons. Ele é negativo? O negativo simplesmente indica a direção, o sentido, então ele quer dizer que ele está apontado para a esquerda. Tá? Então, se eu soltasse as 3 partículas nesse instante, a partícula B se moveria para a esquerda. Tá? Então, a minha dica aqui é cuidado com os expoentes. Tá? Não tenham medo, não tenham receio, mas você tem que tomar um cuidado para trabalhar com eles. E tentem pegar a manha de trabalhar sem usar calculadora, porque, principalmente para vestibular, isso daqui é importante. Tá bom? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Obrigado. Até a próxima.